Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sou a Malu Nóbrega, instrutora da Cura Reconectiva e da Reconexão no Brasil. E nós estamos aqui durante alguns dias, eu e alguns profissionais da Cura Reconectiva, oferecendo para vocês a experiência com as frequências, para comemorar os 30 anos da Reconnective Healing no mundo, no planeta. Então, é com muita alegria que eu venho aqui compartilhar esse conhecimento. Muitas pessoas ainda não conhecem a cura reconectiva. E o que seria isso? É um trabalho que foi uma frequência que foi acessada por um médico americano, Dr. Eric Pearl. Em um determinado momento da vida dele, onde ele estava bem atarefado, com muito trabalho, e surgiu a oportunidade dele tirar uns dias de folga. E nesses dias de folga, ele conheceu uma pessoa que leu as mãos dele e disse que ele iria ser a porta para um trabalho que iria ajudar muitas pessoas. O que era esse trabalho? Ele ainda não sabia. E aí, ele, muito descrente, se submeteu a um atendimento com essa pessoa, e depois que ele passou por esse trabalho, ele começou a ter coisas diferentes acontecendo na vida dele. Ele foi para casa e as luzes acendiam e apagavam sem que ele fizesse nada. Havia barulhos por dentro de casa, as portas batiam e ele não entendia muito bem o que era aquilo. Quando ele chegou no consultório no dia seguinte, as pessoas começaram a relatar, os clientes, que ele era um quiroprata, que estavam sentindo coisas diferentes no atendimento dele. Que antes mesmo dele colocar as mãos nesses clientes, eles sentiam as mãos do Dr. Eric tocá-los. Eles viam luzes, cores, que não era comum eles verem nos atendimentos de quiropraxia. E naquele momento nascia a cura reconectiva. Apesar do Dr. Eric não saber muito bem o que era, ele ficou intrigado e começou a buscar outras pessoas da física quântica, como Deepak Chopra, Lee Carroll e outras pessoas que ele conhecia, para ter respostas. E assim começou o trabalho. Nos consultórios, ele começou a perceber que as pessoas começaram a ter curas que não poderiam ser da cura reconectiva. Desculpa, não poderiam ser da quiropraxia. E ele ficou meio descrente daquilo, que era através dele que aquilo estava acontecendo. Mais do que isso, essas pessoas começaram a falar para ele 6 frases, 50 pessoas começaram a falar 6 frases iguais. E eram 50 pessoas que não se conheciam. Durante 3 meses, essas pessoas chegavam no consultório e começavam a falar as mesmas frases. A Silvia, que é praticante, que foi para a imersão, falando aí que desde que começamos as lives, que minha lâmpada da cozinha começou a piscar e ontem queimaram. É bem isso, acontecem muitos fenômenos elétricos dentro de casa. Né? De ligar a TV, desligar a TV. Depois eu vou contar um episódio que aconteceu comigo em determinado momento. E aí ele começou a sentir que realmente estava acontecendo algo importante na vida dele. E foi para dentro dos laboratórios, né, de pesquisa para saber o que era aquilo. E lá nesses laboratórios os cientistas falaram, olha, é uma frequência que a gente desconhece, nunca foi catalogada. E esses cientistas também fizeram pesquisas com determinados parâmetros. Então, fizeram pesquisas com atletas para detectar a performance desses atletas com e sem as frequências.
Fizeram pesquisas sobre o nível de funcionamento emocional das pessoas, testes psicológicos, com e sem as frequências, e detectaram alguns parâmetros, né? Com os atletas, eles conseguiram descobrir que a cura reconectiva melhorava em até 90% a performance desses atletas, que eram atletas russos, né? Essa pesquisa foi feita na Europa. E teve uma pesquisa também muito interessante sobre a questão emocional, onde esses mesmos pesquisadores viram que a frequência cerebral, a frequência que os profissionais, né, o Dr. Eric emitia enquanto na presença da frequência, né, na atenção com a frequência, era similar à frequência cerebral de um meditador já de muito tempo, aqueles meditadores lá do Tibete, né? Aqueles monges. E aí eles chamaram esse nível de frequência de desapego emocional. Era uma frequência onde a pessoa estava alerta, porém num relaxamento tão profundo que não havia aquele attachment, aquela sensação de apego com nenhum tipo de emoção. E por conta disso, eles depois chegaram à conclusão que muitas pessoas que entram em contato com as frequências da cura reconectiva têm resultados, né, de autocura, porque é um processo de autocura, em relação às questões de depressão, síndrome do pânico e outros sintomas a nível emocional. Várias e várias pesquisas foram feitas com a cura reconectiva. A gente pode ver muitas delas lá no meu site. Tem uma aba lá que é só sobre as pesquisas e lá está tudo traduzido. O que leva a gente a crer que realmente esse simples recurso, que é muito simples, inclusive crianças aprendem, né? Pode ser de uma profunda atuação no ser humano. E nesses 12 anos de experiência, eu fui experimentando e evoluindo junto com o trabalho, no meu autoconhecimento, e chegando a conclusões que antes do trabalho eu não tinha acesso. Uma delas é: curar não é curar-se de sintomas, sejam físicos, emocionais, mentais. Quando a gente se cura, o ser humano, ele volta a funcionar através da sua própria natureza. E a nossa natureza é ser amor no mundo. Então, nós resistimos muito à nossa natureza, aos nossos impulsos essenciais. A cura reconectiva, Reconnective Healing, vem trazer para a nossa vida essa facilitação de nós acessarmos informações e estímulos da nossa essência para se manifestar no mundo. Porque, afinal de contas, a gente é essa essência. A gente está nesse corpo físico, com essa identidade, mas somos essa essência manifestada nesse corpo físico. E quanto mais a gente reconhece isso, mais estamos alinhados à nossa essência. E não tem outro caminho senão esse. Para nós curarmos a nossa existência e sermos, né, com certeza, um veículo de renovação do nosso planeta. Porque sem que a gente se alinhe, sem que a gente esteja no nosso pleno funcionamento, com todo o nosso potencial, não tem como a gente ajudar o planeta a também evoluir. Então, a cura reconectiva é esse recurso que traz
à tona a manifestação de quem somos. E quem somos é o bastante para realizar a nossa missão na Terra. A gente é alinhado e possui no nosso campo todos os recursos e informações necessários. E quais eram essas frases, né, que impulsionaram o Dr. Eric a ensinar esse trabalho pelo mundo? As frases que ele recebia. Ele diz que essas frases são para todos nós. São 6 frases. Então, escuta aí ela como se fosse para você. As frases eram: viemos para te dizer para continuar a fazer o que você já está fazendo. O que você está fazendo é trazer luz e informação para o planeta. O que você está fazendo é reconectar fitas. O que você está fazendo é reconectar cordas. Viemos para te dizer isso. Tens que saber que és um mestre. Viemos pela sua reputação. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu me senti dentro de um campo amoroso de permissão. De permissão de eu ser quem eu sou. E hoje, a gente está aqui para celebrar isso e eu vou convidar para falar um pouquinho sobre a sua experiência a Raquel Stepanski, que foi no passado e participou dessa imersão, recebendo essa frequência, né, durante 2 dias. E a Raquel vai falar um pouco sobre essa experiência. Bem-vinda, Raquel! Olá, bem-vindas, obrigado, bem-vindos vocês, obrigado pelo convite, Malu. Que beleza estar aqui nesse momento de celebração com você. É muito lindo essa celebração. Eu acho que mais do que tudo é a celebração da vida, né? A celebração para o planeta, né? Para a gente poder estar nessa relação íntima com a nossa própria essência, né? Então, eu também estou muito feliz de você estar aqui, de você ter feito parte, né, da imersão, da cura reconectiva, do aprendizado ano passado. E eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa sua experiência de estar lá naquele mar de frequências, navegando, e a experiência também com a sua reconexão. Me conta aí, Raquel. A Raquel, ela é intérprete, vou te apresentar, né? Ela é intérprete, ela é idealizadora de um projeto chamado... como é que é o nome, Imersão Raquel? das Deusas. Isso, Imersão das Deusas, que é um projeto de empoderamento, liberdade e autonomia, que ela criou esse projeto, esse método, para empoderar mulheres através do inglês, trabalhando o inglês nas luas, nas fases das luas. Então, você fala melhor sobre isso, porque isso não é o meu trabalho, e fala um pouco sobre a sua experiência com a cura reconectiva e a reconexão. Obrigada, Malu. Bom, primeiramente eu vou falar sobre esse trabalho, né, já que a Malu deu essa introdução. E eu sou professora de inglês já há alguns anos, né, na verdade há mais de 12 anos. E ao longo dessa minha jornada de vida eu desenvolvi esse trabalho de empoderar mulheres, ensinar o inglês a partir das fases da Lua, né, da conexão com as fases da Lua, resgatando esse tempo natural que nos rege também. Enquanto mulheres, é um programa só para mulheres. Então, eu estou no meio do lançamento, a próxima turma vai começar aí dia 16 de agosto. E a Malu é uma convidada especial, porque outras profissionais fazem parte desse projeto, para não só ajudar na autonomia, mas também na confiança, né? Nas questões emocionais que impedem a gente, às vezes, de acessar um novo conhecimento, falar um novo idioma. Então, é um trabalho, a Imersão das Deusas é um trabalho que traz para esse lado do autoconhecimento também. Então, você vai aprender inglês, destravar o seu inglês a partir também dos seus aspectos emocionais. E não por acaso,
a cura reconectiva também veio na minha vida para me ajudar a destravar os meus próprios problemas, os meus próprios caminhos, né? Porque quando eu fiz a minha reconexão, antes mesmo de participar do seminário no ano passado, eu fiz a reconexão em agosto, e eu estava com muitas questões assim, meio perdidas na vida, sabe? Não sabia muito bem o que fazer, estava num relacionamento tóxico que não estava me fazendo bem, eu não sabia como sair. E aí eu viajei aqui para São Paulo, ainda não morava em São Paulo, conheci a Malu e a gente fez a minha reconexão. E logo que eu voltei para a Bahia, onde eu estava morando, eu consegui sair do lugar onde eu estava. Era um lugar que eu já não queria estar, eu consegui sair da relação, consegui transformar a minha realidade ali e ter força, segurança em mim mesma para confiar de que a vida estava me mostrando os melhores caminhos, né? Então, eu saí do lugar do medo e fui para o lugar do empoderamento, primeiro comigo, né? Para ter essa segurança interna. E certamente o trabalho da reconexão foi um catalisador aí, né? Para eu encontrar o meu próprio caminho da autocura, minha própria jornada de vida, né? Então foi algo que, assim, é um presente da vida, né, esse trabalho da cura reconectiva. E poucos dias depois, eu inclusive conheci o Dr. Eric pessoalmente, né, eu fiz trabalhos com ele, então, assim, abriram portas incríveis que eu nunca jamais ia imaginar, né, e estar em contato com as frequências lá no seminário foi muito bárbaro mesmo, né, eu tô vendo aqui o Léo com o comentário dele. Bárbaro, é bárbaro, né? Bárbaro porque sai daquele lugar comum, né? Do lugar que a gente está envolvido, que a gente está acostumado, né? Traz para a gente para uma perspectiva diferente mesmo, de algo que não dá para explicar, é vivenciar. Eu acho Você que ele vivencia. está elogiando o seu trabalho com as Ah, mulheres. sim, sim, sim. Mas é porque, né, é bárbaro as duas coisas, né? Quando a gente sente a nossa essência, né, nesse lugar não comum, e a gente desenvolve um trabalho a partir daí, a coisa sai, né, sai do comum mesmo, sai do lugar que todo mundo conhece e torna-se algo assim como a cura reconectiva foi para mim, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E hoje eu estou em outro lugar, me sinto muito mais fluida nos meus caminhos, muito mais confiante de tomar as minhas decisões, né? Sem ficar naquele lugar de, será que é por aqui, será que é por ali? Não, eu vou escolher um lugar e vou. Se não der certo, tá tudo bem, né? Vai me trazer algum aprendizado também. E se der certo, ótimo, continuemos por aí, né? Então, eu me alinhei, foi um realinhamento mesmo, é a reconexão com a essência, é isso mesmo, Silvia. Que lindo, hein? Que trabalhão, hein? Foi muito interessante porque, como a Raquel falou, ela chegou até a conhecer o Eric pessoalmente, né? E depois ir para a imersão como a intérprete, né, da imersão e praticamente virar uma profissional da cura reconectiva, né? Porque ela também se permitiu experimentar, né, esse trabalho lá na imersão e fazer junto com os alunos. Eu me lembro dela lá, né, traduzindo o Guglielmo Poli, e era muito bonito de ver o envolvimento dela como intérprete, né, que não é muito comum, dentro, né, do fazer, do se exercitar, né, com as frequências ali. Foi muito mágico mesmo, né? E, enfim. Então, Raquel, a gente está aqui hoje, eu já falei um monte sobre a cura reconectiva aqui nessa live de meio-dia. A gente está aqui hoje também para oferecer um pouco desse trabalho, né, para as pessoas. E agora, no seu horário, eu vou sugerir que a gente faça juntas uma experiência mesmo de sentir a frequência nas nossas mãos, tá? Uhum. Então, eu vou pedir para você botar... Quem está assistindo faz junto com a gente, né? E você faz junto comigo para a gente demonstrar para as pessoas e as pessoas também poderem, né, experimentar um pouquinho disso, do que é sentir essa frequência. Vamos lá? Todo mundo Vamos lá. pronto? Todo mundo afim? Me diz aí nos comentários se estão afim de sentir nas mãos de vocês
Quem não é praticante, as frequências da cura reconectiva. Sim, sim, não, não. Sim, Vamos lá. sim, sim para tudo. Sim, sim, então vamos lá. Vamos lá. Então, você vai junto comigo, tá, Raquel? Tá Então, bom. ó, eu vou pedir para você trazer a sua mão aqui perto, né, do seu ouvido, sua orelha, tá? E deixar a outra mão aqui, disponível. Isso. E aos poucos eu quero que a gente bem devagar, porque a cura reconectiva ela é sentida bem devagar, não precisa de pressa. Você vai descendo a sua mão até que ela encontre a outra mão. E vai observando quais são as sensações que você vai experimentando nesse trajeto. Você pode ter sensações nas mãos, como também no resto do corpo. E depois você vai contar pra gente. Tá? E vai aos pouquinhos fazendo pequenos círculos e descendo essa mão. Aí faz um pouquinho de círculos com a outra mão e vai descendo essa mão até você se encontrar com a outra mão. E observa qual é a sensação entre uma mão e outra. Se existe aqui uma massa, uma resistência dessa frequência que fica aqui entre uma mão e outra. Observa e me diz se você consegue sentir. Sim, consigo. É como se minhas mãos fossem nuvens, assim. Eu sinto elas um pouco formigando e como se estivessem inchando, assim. Eu sinto uma resistência e algo diferente nas mãos. Uhum. E vocês aí que estão experimentando aí do outro lado, o que vocês estão sentindo? Me diz aí. Agora faz esse movimento, Raquel, de fechar e abrir. E vê se aí existe uma resistência, algo palpável. Uhum. Como se fosse um elástico mesmo, que desse para sentir. Uhum. Se Isso. expandindo. Uhum. Uhum. Agora soltem as mãos. Soltem. E agora volta com as mãos para o lugar e vê se ainda existe a mesma sensação aqui. De algo palpável. A Clau está dizendo que sente calor e formigamento nas mãos. Além disso, Clau, o que mais? Continua sentindo? Eu continuo sentindo. Uhum. Isso. Então, isso é a frequência. E agora você pode brincar com isso. Vamos brincar? Vamos. Tenta fazer rápido e ver se você sente a mesma coisa. Ou se muda. Isso rápido e agora devagar. Devagar. Como você sente mais, rápido ou devagar? Eu sinto mais devagar. Uhum. Exato. Dá para sentir bem forte mesmo. O Léo tá aí falando. A gente sente as frequências bem forte, a mão fica seca. Sim. Sabe o que é bom disso? É que enquanto vocês estão fazendo isso aí junto com a gente,
vocês estão recebendo as frequências. Porque na prática da cura reconectiva, a gente é recebedor mesmo quando sendo o profissional. Então, eu recebo e quem está lá do outro lado também recebe. Então, para aprender mais sobre isso, pessoal, eu quero vocês, no dia 17, agora indo lá na minha bio, se inscrevendo na live, no Zoom que vai ter com o Dr. Eric. E também quero vocês lá em dezembro, na imersão, aprendendo junto comigo o que é esse mar de frequências, como que eu me mantenho nele, como que eu viro essa frequência, como que eu ofereço isso para outras pessoas, como que eu passo a me desenvolver o meu autoconhecimento através desse trabalho e me tornar uma pessoa mais fluida na vida. E isso você pode participar desses eventos, né? Vai ter dia 17 o Dr. Eric. Dia 24 a gente vai ter um Zoom com todos os praticantes, os instrutores ao redor do mundo. São instrutores, um instrutor de cada país. Nós vamos estar juntos numa live inédita, porque nós nunca nos reunimos todos juntos, junto com o nosso diretor, que é o Guglielmo Poli, o diretor da Reconnective Academy, que organiza todos os eventos ao redor do mundo. A live com o Dr. Eric vai ter um valor simbólico. Quando você for lá se inscrever, você vai ver que é muito simbólico, perto do que existe, do que você vai experimentar junto com ele. E a Raquel vai ser a intérprete desse Zoom. Então, teremos as duas línguas, teremos tanto em inglês quanto em português, e tanto as pessoas de língua inglesa quanto as pessoas de língua portuguesa podem assistir. Então, vocês podem divulgar para qualquer pessoa ao redor do mundo, que ela vai conseguir entender, né, se ela tiver uma dessas duas línguas. E eu espero vocês lá. Raquel, eu quero muito, muito te agradecer a sua participação. Foi incrível te ver aqui. Eu que agradeço, Malu, eu que agradeço e estendo o convite mesmo para vocês virem para o Zoom. O Zoom é uma ferramenta muito bacana de fazer essas lives, porque no próprio Zoom, né, a gente consegue ter os canais de interpretação. Então vai ser a interpretação simultânea que eu vou fazer. Quando o Dr. Eric estiver falando em inglês, vocês quiserem ouvir em português, vai ser simultaneamente com, né, o Zoom lá no canal de português, eu vou estar fazendo a interpretação. E vice-versa, quando vocês quiserem fazer as perguntas em português para ele, eu vou também traduzir para o inglês, né? no próprio Zoom. Então não deixem de conferir, garantir o lugar de vocês nesse evento incrível que a Malu está organizando, porque 30 anos de cura reconectiva no mundo é para se celebrar, é um presente aí do cosmos, do céu, né? E do Dr. Eric para trazer isso para a gente. E é uma honra poder estar em contato com ele também. E vai ser lindo, vai ser incrível. Então, estão todos convidadíssimos para participarem. Muito grata, Malu. Obrigada a você, obrigada a cada pessoa que participou da nossa live. Eu quero muito que vocês continuem, né, a participar dessas lives ao vivo, trazendo a sua frequência aqui, compartilhando depois a gravação com seus amigos que precisam escutar sobre isso, que precisam trabalhar sobre isso. Convidem eles para assistirem. A gente vai ter live todos os dias, até o dia 18, às 7h30 da manhã e ao meio-dia. Só na terça-feira, que vai ser às 9 da manhã, porque às 7h30 eu vou estar dentro do avião, indo para o Rio de Janeiro atender. Então, se tiver alguém aí do Rio de Janeiro que queira participar, que queira experimentar a frequência num atendimento, eu vou estar lá. Experimentem, porque vale muito a pena. Então, um beijão para vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada à nossa audiência. Compartilhem, gente, abundantemente. A abundância é a gente entregar para o mundo o que nos faz bem. Isso é abundante, isso é prosperidade. Um beijo no coração de vocês e até. Tchau, Raquel. Tchau, beijos.